Shalom Lekulam, Veshalom Tzadikim, que a paz do Eterno esteja com cada um de vocês. Queridos, quero ser bem breve nesse vídeo, apenas para falar um pouco sobre a ressurreição do corpo. Segundo Shaul, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, a ressurreição tem que se dar primeiramente no nosso corpo. Por que isso acontece? Nós vamos entender dentro das Escrituras, segundo a exegese de alguns rabínicos conceituados dentro do texto que Shaul escreve. E a segunda carta que Shaul escreve aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 42, diz o seguinte: assim é com a ressurreição dos mortos. Quando o corpo é semeado, ele sofre decomposição ao ser ressuscitado. Nunca mais poderá decompor-se. Ao ser semeado, falta-lhe dignidade. Ao ressurgir, será maravilhoso. Quando semeado, é fraco. Quando ressurgir, será forte. Ao ser semeado, é um corpo humano comum. Ao ressurgir, será um corpo controlado pelo Espírito. Se há corpo humano comum, também há o corpo controlado pelo Espírito. De fato, o Tanar afirma nesse sentido. Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser humano vivo. Porém, o último Adão tornou-se um espírito que concede vida. Reparem, no entanto, que o corpo do espírito não veio em primeiro lugar, e sim o corpo humano comum. O procedente do espírito lhe é posterior. O primeiro homem é da terra, feito de barro. O segundo homem é do céu. As pessoas nascidas da terra são semelhantes ao barro, ao homem da terra, e as pessoas nascidas do céu são parecidas com o homem do céu. E da mesma forma como nascemos à imagem do homem da terra, também portaremos a imagem do homem do céu. Eu lhes digo, irmãos, que carne e sangue não têm parte no malhuto de Hashamai, reino dos céus. Tampouco pode algo que se decompõe partilhar do que não sofre decomposição. Percebam que eu lhes digo um segredo: nem todos nós morreremos, mas todos seremos modificados. Será em um instante, em um piscar de olhos, no chofar final, porque o chofar soará e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre, e nós também seremos transformados. Porque este material, que pode se decompor, deve ser revestido de impermeabilidade, e esse que é mortal deve ser revestido de imortalidade. Quando o que perece se revestir de imperecibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então esta passagem do Tanar será cumprida. A morte foi consumida pela vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, aonde está o seu ferrão? Então aqui, meus queridos, nós vamos entender um pouco sobre por que a ressurreição tem que ser obrigatoriamente começada pelo corpo físico. Bom, o que Shaul estava querendo transmitir à comunidade em Corintos? Na verdade, todo o processo de Geulah, a redenção do corpo, não é englobada apenas a vida em espírito, mas
a ascensão dos mundos inferiores para dentro dos mundos superiores. O que isso quer dizer? Que Shaul está falando em um nível aonde nós habitamos agora, um mundo inferior, e esse mundo inferior será consumido pelo mundo superior. E quando nós, que seremos transformados, sair desse mundo inferior, aonde nós habitamos em um corpo corruptível, nós ascenderemos a um mundo superior, aonde o nosso corpo será glorificado à imagem do Mashiach. Bom, a matéria é revestida nesse momento pela incorruptibilidade do corpo, aonde nós voltaremos ao nosso estágio original antes da queda de Adão. Assim, nenhuma parte do ser será desprezada, nem mesmo sua carne, que mesmo sendo grosseira, faz parte das mais sólidas da alma, a nefesh. Como os rabinos ensinam, a alma do homem é como um pavio de vela aceso, em que tanto o pavio quanto a cera, quanto as diversas diferenças, parte das chamas, fazem parte da mesma entidade que conhecemos como fogo. E por isso, Iov escreve o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei ao Eterno. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Iov 19, do 25 ao 27. E a ressurreição física é atestada até por Daniel. Veja o que Daniel diz no seu livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Sefer Daniel, capítulo 12, verso 2 e 3. Portanto, queridos, a ressurreição física, corporal, é principal e a mais antiga crença judaica sobre a restauração de todas as coisas. O homem voltará a ser Errad, um consigo mesmo. Assim como o Eterno é Errad consigo mesmo, e nos fazendo de fato imagem e semelhança dele, como muitos rabinos ensinam. Aquela velha história que nós ouvimos dizer que nós somos a imagem e semelhança do Eterno, isso é um grande equívoco. Nós hoje não somos a imagem e semelhança do Eterno. O Eterno disse que Adão e Havá seriam a imagem e semelhança dele quando ele cria: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, sem defeitos, sem pecados, moralmente sem nenhuma conexão com o erro. Bom, o que acontece? Todos nós sabemos a história de quando Havá desobedece ao Eterno, induz a Adão a fazer o mesmo. E aí, quando ambos deixam de ser errados, caem e se tornam homens, pecadores, sujeitos à morte espiritual e física. E assim eles reproduziram seres segundo a sua imagem e a sua semelhança, caída e separada da Kavod de Elohim, a glória de Deus. Nós seríamos a imagem e semelhança do Eterno se Adão e Havá não tivessem pecado, desobedecendo ao mandamento do Eterno de não comer do fruto. E aí sim, eles reproduziriam filhos e filhas à imagem e semelhança daquele que os criou. Porém, como isso não aconteceu, fomos gerados segundo a semente de Adão, a semente pecaminosa que nele estava, o Yetzer Hará.
Mas através do Mashiach, nós hoje podemos contar com o Yetzer Tov, a inclinação para o bem, que esta atua no nosso espírito. E daqui nós entendemos o porquê a ressurreição precisa obrigatoriamente começar com o corpo físico. Porque é esse corpo que passará por um processo de glorificação, de redenção, Geulah, em hebraico. E para finalizar, no final da época da eleição, a alma terá poderes para levantar de sua humildade para triunfar sobre o corpo, para purificá-lo, até que a sua transformação seja tão completa que os dois corpos e alma podem se unir como um só, assim como era no princípio. Nessa união perfeita, todos os possíveis defeitos corporais desaparecerão, iluminada pela luz da alma e totalmente ligado a ela. A parte corporal do homem vai finalmente voltar a ser sua fonte. Todas as barreiras que obstruem a luz serão removidas, causando assim o fluxo de maior de todas as luzes aos pés de Adam Kadmon. Por outras palavras, os três mundos que estão abaixo do Parsuf, ou fronteiras de Atzilut, serão elevados acima da linha dupla. A fronteira de Atzilut, o vácuo deixado abaixo da meta, por causa da ascensão dos mundos inferiores, serão reabastecidos com a interrupção da nova luz mais poderosa de Adam Kadmon. E aqui é um arquétipo de todos os reinos espirituais e almas. Esta é a luz do Mashiach. Essa exploração de luz celestial também significa a redenção milagrosa de todos os mundos e de toda a humanidade. E é isso, esse é o pensamento que Shaul HaShaliach transmite aos Coríntios, de que nós precisaremos passar pelo processo de restauração. Nem todos dormiremos, mas esse é o mistério. Todos nós seremos transformados ao soar do último shofar. Então aqui é uma dúvida que muitos tinham. Agora eu espero ter solucionado essa questão para alguns que tinham a dúvida na questão de ressurreição. Como se dará esse processo? E ainda temos muito a falar, mas deixaremos para uma outra oportunidade para que possamos entrar em níveis mais profundos, o Sod. Que o Eterno possa abençoar a sua vida, fazê-lo entender muito mais sobre tudo isso que envolve a redenção da nossa alma, a Geulah. Desde já lhe convido também a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, Torá, Davar e Avé, aonde vivemos ali o tempo de Techuvá, restauração da verdade das Escrituras, aonde o Eterno tem nos concedido da sua Hesed para que possamos transmitir com propriedade aquilo que a sua palavra diz, sem sofismas, sem enganos, sem sincretismos. Esse é o dever do homem que o Eterno chama para abençoar a vida dos demais, lhe dando a pureza da sua palavra. Que o Eterno vos abençoe para a glória do seu nome. E o número do WhatsApp está embaixo do vídeo aí. Você me chama lá que eu estarei lhe colocando no grupo, se assim você se interessar para aprender mais sobre tudo isso. Que o Eterno te abençoe. Shalom.